A fase 4 da Marvel está inserindo diversos novos personagens ao universo, né? E agora a série do Cavaleiro da Lua promete aumentar esse número ainda mais, mas chega aqui. Você sabe quem é, de fato, o Cavaleiro da Lua? Qual é a origem dele? Quais são os seus poderes? Por que as pessoas o chamam de Batman da Marvel? Então chega mais que aqui nesse vídeo você vai entender tudo. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o primeiro vídeo do especial de Cavaleiro da Lua. Toda vez que sai uma série nova, né, da Marvel no Disney Plus, eu geralmente trago um vídeo explicando mais a origem e os poderes do personagem nos quadrinhos, que é pra gente ficar mais preparado pra série mesmo. A série estreia semana que vem no Disney Plus e eu vou trazer aqui pro canal, é claro, a cobertura completa dela, análise episódio a episódio. Portanto, se você pretende assistir, se inscreve no canal pra acompanhar meus próximos vídeos e me segue lá no Instagram também pra me dar uma força por lá, pode ser? No universo cinematográfico, a Marvel introduz o personagem antes de utilizá-lo de vez, né? Antes de trabalhá-lo ele pra caramba. Foi assim, por exemplo, com os filmes da fase 1, teve o filme do Capitão América, teve o filme do Thor, teve o filme do Homem de Ferro, ou então a Marvel usa uma série, como a Marvel tá fazendo agora com a série do Cavaleiro da Lua, e tem a série da Mulher Hulk chegando também nesse ano. Ou até mesmo a Marvel insere o personagem como um personagem secundário de um filme, como a Wanda foi inserida lá no filme A Era de Ultron. Só que nos quadrinhos é totalmente diferente, eles jogam o personagem lá de qualquer jeito, fazendo 1 milhão de coisas, e aí, tipo, o personagem faz todos os rolês dele, e aí dependendo da recepção do público, se o público gostar do personagem e o personagem continuar aparecendo em outras histórias, aí sim que eles dão uma origem, um background do personagem. E com o Cavaleiro da Lua isso não foi diferente, porque a sua primeira aparição foi em uma história do Lobisomem à Noite, uma história de 1975. O Lobisomem é um personagem que consegue controlar a sua transformação, sabe? Ele não fica refém da lua cheia. Mesmo se não tiver lua cheia, ele consegue se transformar e ele mantém as suas faculdades mentais, né? E ele se transforma em lobisomem com a sua força e tudo mais. E ele usa essa força para combater o crime, exceto na noite de lua cheia. Quando é lua cheia, aí ele se transforma, querendo ou não, e perde o controle e se parece mais com os lobisomens clássicos que a gente conhece. Inclusive, nós vamos ter o lobisomem esse ano em um especial de Halloween que a Marvel está preparando para soltar lá no Disney Plus. O Cavaleiro da Lua apareceu como um inimigo desse personagem nessa história e ele solou o cara. O lobisomem fica mais forte na lua cheia, mas o Cavaleiro da Lua, né? Cavaleiro da Lua também fica mais forte na lua cheia. E ele deu uma coça, quebrou a mão do lobisomem e o lobisomem foi embora. O personagem fez tanto sucesso que ele acabou aparecendo em outras histórias, como do Homem-Aranha e como dos Defensores. E aí, com a aceitação do público, né? Ele acabou ganhando a sua própria revista, Cavaleiro da Lua. E aí sim, a Marvel resolveu dar uma história de origem para o personagem. Mark conta que o seu pai, Elias Spector, era uma figura reverenciada na Europa. Ele era considerado um prodígio. Com 15 anos ele já sabia a Bíblia e o Talmud de cor e salteado. Aos 18 ele já era um rabino, então todo mundo meio que respeitava bastante ele. Mas aí Hitler começou a ganhar força na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e ele teve que fugir para os Estados Unidos para sobreviver. Mark diz que enquanto na Europa o seu pai era uma figura de respeito, nos Estados Unidos ele precisava agradecer por apenas estar vivo. Mark nasceu na área pobre de Chicago e ele via constantemente o seu pai sendo vítima de abuso, sendo vítima de violência. Certo dia, ele chegou em casa todo machucado, com uma suástica marcada na sua testa. O Mark ficou desesperado e perguntou: pai, o que você fez com as pessoas que fizeram isso com você? E ele falou que não fez nada. Ele era muito pacífico, ele disse que o castigo daquelas pessoas seria divino. Elias, por ser um rabino, era completamente contra a violência. E Mark odiava isso, porque, cara, ele estava vendo o pai dele apanhando lá e não fazia nada para se defender. Mark se revoltou muito com isso e ele começou a praticar boxe. Ele queria aprender a se defender para não passar pelas mesmas coisas que o pai passava. Certo dia, ele estava lá na academia treinando e o pai dele descobre o que ele estava fazendo, aparece lá e tenta tirar ele do ringue à força. As outras pessoas que estavam ali assistindo o treino começam a rir, né? Ah, filhinho de papai, o papai veio buscar. E é nesse momento que eles rompem. O Mark dá um soco no pai e o pai dele diz que se ele quer ser violento, ele vai ser violento fora da casa dele, que ele não é mais o filho dele. Nesse momento, eles se separam de vez e aí Mark acaba entrando para as Forças Armadas em seguida. Ele fica 3 anos nas Forças Armadas e depois ele vai trabalhar na CIA, inclusive trabalhando junto com o seu irmão mais novo, o Randall Spector. Só que o que ninguém sabia era que o Randall estava traindo a CIA. E Lisa, que era um interesse amoroso de Mark na época, acaba meio que ouvindo uma conversa do Randall no telefone e ele então a mata para ela não contar para ninguém. Simples assim. Antes de morrer, ali nos seus últimos momentos, Lisa consegue contar para o Mark o que
que aconteceu. E ele vai de bicho atrás do irmão, né, brigar com o irmão, e ele acredita que matou o irmão. Ele só pensa que matou, mas anos depois o irmão dele volta como um vilão louco, psicótico, que persegue enfermeiras. Mark então sai da CIA e passa a trabalhar como mercenário, como assassino de aluguel, matando por quem pagava melhor. Até que certo dia ele é contratado por esse terrorista que o contrata para uma missão no Sudão. Esse terrorista estava tentando achar umas tumbas antigas e tal para pegar alguns tesouros. Só que esse terrorista ele era extremamente selvagem, ele matava se divertindo, ele era muito sanguinário. Ele foi atrás de um arqueólogo, né, para torturar o arqueólogo, para saber onde é que estava a tumba, matou o arqueólogo, foi atrás para matar a filha do arqueólogo também, e Mark não conseguiu assistir toda essa violência. Nesse momento ele se volta contra o seu chefe, luta com ele, só que ele perde a luta e ele é deixado no deserto para morrer. Ele vaga pelo deserto muito fraco, anda, desmaia. Nesse momento ele é encontrado por alguns locais ali que o resgatam e o levam até a tumba do deus egípcio da lua, o Khonsu. A filha do arqueólogo, né, que ele salvou a vida, estava lá. O nome dessa menina é Marlene e futuramente ela acaba virando também um par romântico pro Mark, né, pro Cavaleiro da Lua. E aí, todas aquelas pessoas ali naquela tumba dão o Mark como morto. Ele morreu, só que aos pés da estátua do deus Khonsu, ele ressuscita, ele volta à vida. Nesse momento ele pega a capa da estátua e assume a identidade de Cavaleiro da Lua. Khonsu devolveu a vida a Mark e o colocou para ser o seu soldado. A partir desse momento, o Mark começou a trabalhar como vigilante, combatendo o crime, só que sempre à noite. Ele então volta para os Estados Unidos com a Marlene, a filha do arqueólogo que ele salvou a vida, e com o francês, que era o cara que trabalhava para ele, e os dois ali meio que viram o cara da cadeira dele. Já muito rico por conta de todos os serviços que ele fez com o passar dos anos, Mark cria uma identidade falsa de Steve Grant, um homem milionário, um investidor que circula entre a alta sociedade nova-iorquina e, ao mesmo tempo, ele cria a identidade de Jake Locke, um motorista de táxi. Assim, ele saberia tudo o que estava acontecendo na cidade, né, para combater melhor o crime. Desde os becos, conversando entre os pobres, como motorista de táxi, até os altos edifícios caros, porque ele também circula entre a alta elite. E aí, a identidade do Mark Spector foi diminuindo cada vez mais na vida dele. Ele quase não era mais o Mark. De dia, ele era o Steve Grant, o milionário, então ele era o Jake Locke, o taxista, e à noite ele era o Cavaleiro da Lua. Se dividindo entre 4 personas, o Mark acabou sofrendo de um transtorno dissociativo da realidade. Quando ele era o Steve Grant, ele não tinha memória do Mark. Quando ele era o Jake, ele não tinha memória do Steve. E aí ele foi ficando cada vez mais prejudicado da cabeça. Vimos isso, inclusive, no trailer da série. Ele não sabe muito bem quem é. Ele tem sonhos, né, pesadelos de outras vidas. Ele se amarra na cama porque ele não sabe o que ele faz durante a madrugada. Tudo isso é por conta desse transtorno. E é a partir daí que a série deve começar a contar a sua história. Eu acho muito interessante entender a origem do personagem nos quadrinhos, porque a série traz muitas referências. E aí, talvez você assistindo referência, já sabendo aqui, você saca do que a série estava falando. Na internet, a gente vê muita gente chamando ele de Batman da Marvel, mas na real, eu não acho que haja tantas semelhanças, não. Ambos são extremamente ricos, ambos são vigilantes que trabalham à noite, ambos utilizam veículos altamente chamativos, só que o Cavaleiro da Lua tem uma coisa essencial, coisa essa que o Batman não tem: poderes. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas antes, gostaria já de pedir pra você deixar o like no vídeo se você ainda não deixou, porque, poxa, fazer um vídeo desse dá um trabalho pra caramba. Você não sabe quanta HQ eu tive que ler. Então deixa o like aí, por favor, e se inscreve no canal se você não tá inscrito também pra acompanhar meus próximos vídeos. Quando o deus Khonsu devolveu ao Mark a sua vida, ele alterou alguma coisa ali no cérebro dele, que é para eles conseguirem terem um contato mais direto um com o outro. Seja lá a mudança que foi feita, o Mark acabou se tornando resistente a ataques psíquicos. Controle mental, possessão, aquela dor que os telepatas fazem os seus inimigos sentirem, não funciona muito bem com o Cavaleiro da Lua, e seja lá o que aconteceu no cérebro dele, ele também é mais resistente à dor do que os seres humanos comuns. Ele sente dor, mas tipo, a dor pra ele não incomoda tanto. E o principal de todos, o Cavaleiro da Lua é imortal, mas ele pode morrer, vou explicar. Nos quadrinhos, ele já morreu 3 vezes, mas todas as vezes que ele morreu, o deus egípcio da Lua, Khonsu, traz ele de volta. Ou seja, no final das contas, ele é imortal. Se ele morre, volta. Morre e volta, porque o Deus está lá sempre ressuscitando ele, ele é imortal. Enquanto ele for soldado desse Deus egípcio, não importa quantas vezes você o mate, que ele vai continuar voltando. Tirando isso, o Cavaleiro da Lua é um ser humano comum. A força dele é a força de um homem adulto, atleta, que pratica esportes, que sabe lutar. A velocidade dele é a velocidade de um homem médio, adulto também. Todas as habilidades físicas dele não tem nada tão espetacular assim, não. É de acordo com um ser humano normal é capaz de fazer,
Contudo, o guia oficial da Marvel de 1983, está bem desatualizado, mas é a última informação que a gente tem, diz que durante a lua cheia ele fica mais forte e pode levantar até 2 toneladas. Então parece que o Cavaleiro da Lua é mais forte na lua cheia, o que faz sentido mesmo, né? Já que quem tá dando poder a ele ali é o deus egípcio da lua. E é isso também que explica o motivo dele só sair para trabalhar à noite. Agora, se todos esses poderes serão adaptados no universo cinematográfico da Marvel, a gente vai ter que esperar a série semana que vem para descobrir. É isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para abrir mais a mente de vocês sobre esse personagem. Eu tenho certeza que assistindo esse vídeo você vai ficar mais bem preparado para a série semana que vem. Deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os seus amigos, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.